E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco a respeito do Tailwind e como a gente configura e instala ele dentro de um projeto React. Então vamos lá para o código, beleza? Bem galera, estou aqui com um projeto React rodando aqui na minha máquina, no localhost. Esse projeto ele foi startado e criado com o Vite, não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar aqui na descrição um post que eu fiz recentemente no meu blog falando a respeito do Vite, como criar um projeto React com ele e também com o CRA, o tradicional CRA, e comparando as principais diferenças entre as duas formas. Beleza? Vou só mostrar a vocês, a aplicação ela já está rodando aqui. O que é que a gente vai fazer então? Vou voltar aqui para o VS Code, vou fazer uma limpeza aqui, tirar toda essa div, colocar um H1 aqui, testando. Vou remover esse useState, remover essa importação de CSS, a logo, a importação do useState, deixar ele bem limpo, ok? Aqui eu vou estar excluindo todos os arquivos CSS e SVG, beleza? E também vou lá no meu main e vou remover a importação aqui do arquivo CSS. Ok, deixa eu voltar aqui para a tela, vamos ver se está funcionando. Ok, funcionando. Beleza. Então, para a gente introduzir aqui o assunto, o que a gente vai estar falando hoje é a respeito do Tailwind. Vou passar para vocês toda a configuração inicial aí para vocês estarem utilizando o Tailwind com o React. Então, antes de mais nada, só repassar com vocês, o Tailwind ele é um framework CSS que a gente pode estar utilizando para construção de interfaces declarativas. Não vai ser necessário o uso de um arquivo CSS específico para customizar a nossa interface. A gente vai estar fazendo isso tudo dentro do nosso arquivo JSX. Então aqui, ó, ele tem um exemplo. Dentro de cada div, cada tag, a gente vai estar passando através das classes quais as configurações que a gente vai estar utilizando para criar cada tipo de componente. Voltando aqui para o nosso VS Code, o que é que a gente precisa fazer de configuração para que a gente possa iniciar o Tailwind no nosso projeto? A gente vai precisar aqui, a princípio, instalar esses três pacotes aqui, é o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer. Esses dois são necessários para utilizar o Tailwind junto com o React. Então vou instalar ele aqui, independência de desenvolvimento. Se você quiser acompanhar esse passo a passo, você pode ver aqui dentro da documentação, ó, ele tem toda a instrução de passo a passo de acordo com o framework que você estiver utilizando. Então, como a gente criou com o Vite, está aqui todo o passo a passo de configuração. Ok, o Tailwind já está instalado aqui na nossa máquina, dentro do nosso projeto. Então, o próximo passo é a gente criar um arquivo de configuração do Post CSS e criar um arquivo de configuração do Tailwind. Então, vamos por partes. Vamos criar o arquivo do Post dentro da raiz aqui do nosso projeto. A gente vai estar criando um arquivo com o nome postcss.config.js. Beleza? Essa é a primeira configuração. Dentro desse arquivo a gente vai estar adicionando o Tailwind e o Auto Prefixer para estar rodando aqui no nosso projeto. Então basicamente é seguir aquela etapa que eu mostrei para vocês. Não tem erro, tá? O próximo passo é a gente criar um arquivo chamado tailwind.config.js, e dentro desse arquivo a gente vai estar passando também algumas configurações. Aqui a gente vai estar dizendo
qual tipo de conteúdo ele vai estar lendo. Então, como a gente não está trabalhando com view, ele vai considerar aqui dentro da pasta source todos os arquivos que terminem com a extensão JS, TS, JSX e TSX. Então, se estiver usando TypeScript, que é o nosso caso, ele já vai identificar, já vai configurar, estilizar o Tailwind apenas em arquivos que terminem com essas extensões. Ok? Próximo passo, então, galera, para a gente finalizar e deixar o Tailwind rodando aqui, criar um arquivo CSS dentro dessa pasta src. Se você quiser organizar melhor, se seu projeto for um projeto grande, que quiser estruturar melhor as pastas, você pode criar uma pasta dentro da src, por exemplo, uma pasta de styles, e lá dentro criar esse arquivo. Eu vou criar aqui fora mesmo. Vou chamar ele de global.css. E aqui dentro eu vou passar algumas configurações. Vão ser a @tailwind base, @tailwind components e @tailwind utilities. Então, galera, com isso aqui a gente já finaliza a parte de configuração do Tailwind, já está pronto para rodar. Para que as alterações sejam espalhadas aqui no nosso app, a gente só precisa de mais uma coisa. A gente tem que importar esse arquivo global CSS aqui dentro do nosso main, para que o React receba todas as alterações aí que a gente venha customizar daqui para frente. E para que todas essas alterações elas sejam espelhadas, agora a gente só vai reiniciar aqui nossa aplicação, rodar novamente e vamos ver se isso aí funcionou, né? Então dá o F5 aqui na nossa tela. Ok, então a gente já pode ver aqui que o Tailwind já está configurado. Você pode observar que o nome aqui testando ele já mudou o estilo da fonte, a margem já foi zerada ali, a margem e o padding, ele já está colado aqui à esquerda e ao topo. Então eu vou só mostrar para vocês de forma rápida aqui. Depois eu vou trazer algumas aplicações construídas com o Tailwind para a gente aprofundar melhor no tema, mas vou mostrar para vocês como é o uso do Tailwind, como a gente pode estar utilizando ele dentro do nosso projeto. Então aqui dentro do nosso app eu vou excluir esse H1 e vou mostrar para vocês como é fácil a gente estar utilizando. Criei uma div aqui. Nessa div eu vou adicionar uma class. E toda a configuração do Tailwind a gente vai estar fazendo aqui dentro das nossas classes. Então tudo que a gente quiser customizar, a gente vai estar fazendo dentro das classes. Então aqui, galera, só para exemplificar, eu vou estar passando algumas configurações aqui na nossa div para estar mostrando para vocês aqui o que é que a gente pode estar fazendo aqui com o Tailwind, para vocês verem a praticidade, beleza? Nessa div o que é que eu vou fazer? Eu vou criar só um cardzinho só para a gente ver o Tailwind em prática. Aqui eu vou adicionar uma largura de 100%. A altura eu vou querer do tamanho da tela. Vou querer que essa div ela seja uma div flex, um display flex. Quero alinhar os itens ao centro e quero aplicar também um Justifies Content Center. Aqui dentro dessa div eu vou criar outra div. Vou passar aqui CommuniDev para dentro dela. Se a gente for olhar lá, não teve muita alteração lá. Basicamente só alinhou ao centro. Como a gente criou uma div por fora com o tamanho de largura total da tela, largura e altura total da tela, a gente alinhou o item ao centro, então a gente só tem essa div aqui alinhada ao centro com o nome CommuniDev. Vou passar aqui para essa div, algumas propriedades também. Vou passar aqui mais um class name.
E aqui dentro eu vou inserir o seguinte. Eu vou dar um background, passar um branco, só que eu quero com opacidade aqui, opacidade de 30, beleza? Vou passar uma largura, perdão, 96, que isso aí convertido em pixels a gente já pode ver aqui, ó, com a extensão do Tailwind que eu estou utilizando, ele já traz pra gente o autocomplete e já mostra pra gente também isso na unidade de medida RAM e em pixels para a gente se situar. Mas a gente pode estar consultando isso também dentro da própria documentação do Tailwind. Aqui eu vou passar o 96, que corresponde a 384 pixels de largura. Vou passar uma altura para essa caixa de 240 pixels, beleza? Vou arredondar ela, passar então aqui o rounded. Aqui ele é o tamanho do arredondamento que a gente vai estar passando. Então aqui é o menor, o médio, o largo, aí tem o XL, 2XL e o full, que ele fica praticamente um círculo. Vou passar um arredondamento aqui médio. Quero aplicar também um padding interno aqui de 16 pixels, beleza? Vou aplicar aqui também um desfoque bem clarinho aqui, um Blur XL, para desfocar essa div, dar um efeito de desfoque. Quero que ela seja também com display flex e vou estar alinhando aqui os itens ao centro com Item Center e o Justify Center, beleza? Voltar lá para nossa tela, vamos ver como é que ele está ficando. Então aqui, ó, a gente já criou a nossa caixa aqui, a nossa div, o nome como dev, beleza? Para a gente ver melhor o efeito aqui do desfoque, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse fundo aqui da div que está por volta. Vou aplicar mais um efeito interessante aqui que a gente pode estar passando de plano de fundo, que é o gradiente. Então eu vou passar aqui um background gradient para a direita com from de violet 500 e o to vou passar uma cor mais puxada para um rosa aqui, beleza? Então deixa eu voltar lá para vocês estarem vendo isso em tela. Ó, já mudou aqui totalmente, então a gente já aplicou um fundo àquela div que está por volta com um gradiente, então puxando de um violeta aqui, de um roxo para um rosa. Tem a outra div interna que a gente também customizou todo o CSS dela dentro do próprio arquivo JSX e através da classe, né? E a gente pode estar passando outras coisas interessantes aqui só para vocês observarem como é o funcionamento do Tailwind, como isso facilita bastante o desenvolvimento e traz mais prática, né, para quando a gente vai estar desenvolvendo, ajuda também na manutenção aqui do nosso código. Aqui para a gente finalizar, eu vou estar passando só um efeitozinho aqui legal aqui nessa div, que é o seguinte. Quando eu passar o mouse, eu vou querer aplicar um hover com uma transition transform. Vou passar aqui também no hover uma alteração aqui de escala. Então eu quero que quando a gente passe o mouse ele cresça aqui a nossa caixa. Então é um 125. Vou passar um transition transform aqui só para suavizar um pouco
esse hover e vamos ver isso aqui em tela, ver como é que está o funcionamento. A gente passa o mouse, ele já cresce a escala aqui da nossa div, tirou o mouse, ele já volta. Então você vê que com poucas linhas aqui a gente já customizou e deixou de uma forma bem interessante a nossa aplicação. Outra coisa que a gente pode estar trabalhando aqui com o Tailwind de forma muito simples, muito fácil, é a questão da responsividade. Então o Tailwind ele já tem alguns breakpoints aqui já pré-definidos. Um deles é o larger e a gente pode estar passando aqui só para exemplificar. Eu vou mudar a cor de fundo. Eu quero que quando a gente tiver com esse tamanho de tela, eu passe aqui para ele uma cor de fundo vermelho aqui, um vermelho bem forte. Então, se a gente voltar aqui, a gente já vê que foi aplicado. Se eu vier aqui e for reduzindo o tamanho da tela, à medida que a gente entra em outro breakpoint, ele já volta para a customização inicial. Como a customização aqui no Tailwind é considerando o mobile first, todos os breakpoints aqui para baixo eles vão continuar com a mesma estilização inicial que a gente tinha passado. Só o LG aqui, ó, quando a gente passar aqui de 1024, aí é que ele muda para vermelho. Beleza? Então aqui a gente poderia passar outra cor aqui para o MD, por exemplo. Então vou passar um blue aqui, era um BG Blue 500. Aqui ó, ele já está no breakpoint médio. Aí aqui ele já diminui ó, a escala, então ele já volta para a configuração inicial. À medida que a gente aumenta, ele vai para o azul, depois vai para o vermelho. Então, em cima disso aí a gente pode estar trabalhando a questão da responsividade, animação, transição, todas as propriedades do CSS de uma forma bem simples, utilizando o Tailwind e a interface declarativa. Beleza, galera? Então, se você curtiu aí, deixa seu like, comenta o que achou. E nos próximos vídeos a gente pode estar explorando um pouco mais, trazendo uma aplicação mais robusta aqui, utilizando o Tailwind para a gente exemplificar aí na prática. Valeu?